Quando a Netflix decidiu acabar com as contas compartilhadas, aumentar os preços de forma desempregada, criar o plano básico com anúncios, eu vim aqui nesse canal de vídeos e disse que a Netflix tinha enlouquecido. Quando na verdade eu não sabia o que eu estava falando. Todo mundo pensou assim. Não dá para também colocarem a culpa em mim só porque eu errei numa previsão. Na verdade, todo mundo errou, porque a gente imaginava que aquela empresa, que era a legalzona que colocava lá na internet Love is Sharing, que fingia que não via que a gente estava compartilhando conta, que cobrava preço baratinho no começo da sua vida, e obviamente isso foi feito para conquistar um grande público e fazer com que todos nós nos acostumássemos com essa ideia de ter entretenimento por um preço muito baixo, quando na verdade a gente poderia ficar no torrent fazendo download de conteúdos legais. Poderia, mas eu não recomendo. Atenção, YouTube, não estou recomendando o download de conteúdos legais, senão eu não faria esse vídeo para falar da Netflix. Então, naquela época, a gente tinha uma plataforma de streaming querendo crescer, e agora a gente tem uma plataforma de streaming que quer lucro. E tá tudo certo, é o mundo capitalista funcionando. O que a gente não podia imaginar é que fosse dar tão certo, inclusive aqui no Brasil, que é um mercado complexo, onde tudo é caro, qualquer 20, 30 reais vale muito para quem ganha pouco, e ainda assim o plano da Netflix em acabar com toda a boiada e cobrar por praticamente tudo e cobrar caro, deu certo. Eu tô aqui nesse vídeo para conversar sobre isso e explicar por que o plano maldito, nefasto, ou chame do que quiser, que a Netflix adotou nos últimos anos, funcionou aqui no Brasil. E quando a gente olha para os números, eles são simplesmente assustadores, impressionantes, e obliteram qualquer opinião contrária sobre as medidas que a Big N tomou para poder se tornar mais rentável e obter lucro. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetLD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo tech e com aquelas pessoas que estão surpresas que a Netflix se deu bem, mesmo fazendo exatamente o contrário daquilo que nós queríamos ou desejávamos para essa plataforma de streaming. A partir de agora, eu vou dar argumentos baseados em fatos e em números, porque os números podem ser frios, mas eles são absolutos para qualquer narrativa como essa que eu vou apresentar a partir de agora. É o seguinte, vazou recentemente um pacote comercial de algumas agências de publicidade que revelou algumas informações sobre a Netflix, informações que a dona Netflix não revela para ninguém. E dentro dessas informações nós temos os números do crescimento da Netflix e do quanto que ela rentabilizou com a estratégia de colocar o plano básico com anúncios. A Netflix hoje tem pelo menos 25 milhões de assinantes regulares no Brasil. Assinantes regulares são aqueles que pagam mensalmente pela Netflix. O Brasil é o segundo maior mercado global da Netflix, só perde para os Estados Unidos. É muita gente pagando para ver os conteúdos da plataforma de streaming. E, detalhe, a Netflix sabe que precisa de conteúdo para poder aumentar esse público, tem os seus conteúdos segmentados, ela identificou qual é o tipo de público que assiste os conteúdos de sua plataforma. Ou você vai me dizer que é mera coincidência a gente ter tanta comédia romântica bobinha como temos na Netflix? Ou é coincidência colocar os eventos esportivos, o WWE Raw, que eles pegaram, que era da Fox antiga ou da ESPN, e também colocaram os eventos de futebol americano, o Drive to Survive. Eles entenderam qual é o público que procura os conteúdos na Netflix. Então as pessoas estão pagando para ver esse conteúdo, e pagando muito. Dos 25 milhões de assinantes que a Netflix tem no Brasil, pelo menos a metade, 12 milhões, é assinante do plano básico com anúncios.
Aquele mesmo plano básico com anúncios que nós defenestramos quando a Netflix apresentou essa proposta para o grande público, que nós aqui afirmamos que isso nunca iria dar certo, principalmente quando eles colocam esse plano sob o pretexto de acabar com a divisão de contas. Esse foi o argumento da Netflix para oferecer esse plano básico com anúncios, o fim da divisão de contas. E para completar, para piorar a situação, a Netflix vai e acaba com o plano básico sem anúncios, que era aquele que atendia bem ao público que assistia a Netflix pelo smartphone. E até nisso, até nessa mudança de comportamento a Netflix acertou, porque ela com certeza fez os cálculos e estimou que com o passar do tempo as pessoas iriam passar a assistir os seus conteúdos na tela da TV. E é o que está acontecendo, como por exemplo com o YouTube. Hoje o YouTube é mais assistido na tela da televisão do que na tela do smartphone. A tendência é a mesma para as outras plataformas de streaming, porque não só porque este público que começou na Netflix e que é a primeira grande geração da Netflix está envelhecendo, como também está todo mundo se dando conta de que tem o direito de ter o máximo de conforto na hora de assistir TV. E não tem nada mais confortável do que você se jogar no sofá, puxar o edredom, a pipoca e o refrigerante, ligar a TV e assistir a, sei lá, Emily em Paris na Netflix. É super confortável. Então a Netflix fez os cálculos nisso também e fez as mudanças para que esse público se tornasse um público cativo da plataforma. Lembrando sempre que a Netflix colocou o plano básico com anúncios para capitalizar nas duas vias. Tanto para os anunciantes, que estão colocando dinheiro na Netflix e daqui a pouco eu falo deles, quanto dos assinantes que estão pagando por esse plano e pagando para ver propaganda. Tipo TV a cabo. Exatamente no mesmo esquema da TV por assinatura, que é um formato que está caindo em decadência cada vez mais. A gente tem o número de assinantes caindo e daqui a pouco, lá pro final do vídeo, eu falo o que eu penso sobre esse plano básico com anúncios. Porque eu acho que talvez, só talvez, a Netflix vai ter que fazer uma outra mudança na sua estratégia comercial e adotar o modelo de negócio da concorrência, mais especificamente do Pluto TV. Mas, pelo menos por enquanto e até agora, o plano funcionou. Apenas e tão somente os 12 milhões de assinantes do plano básico com anúncios da Netflix rendem para a plataforma, regularmente, uma receita estimada de 250 milhões de reais. Só esse público pagando o que é hoje a menor mensalidade que a Netflix cobra pelos seus conteúdos. E isso porque esse plano ele é capado. Tem algumas séries que não estão disponíveis nesse plano básico com anúncios, como por exemplo House of Cards. Eu sei que muitos já assistiram essa série do Kevin Spacey inteira, mas o público é sempre novo, é sempre rotativo e tem muita gente que não assistiu. E se não pagar um plano mais caro, não vai assistir a House of Cards no plano básico com anúncios. Por outro lado, são no máximo 3% do conteúdo original da Netflix que não está disponível no básico com anúncios, e eu acredito que a maioria das pessoas pode sobreviver com isso, porque todos os principais lançamentos da Netflix estão disponíveis em todos os planos, inclusive os eventos esportivos, incluindo o futebol americano de Natal, incluindo o WWE Hall, os realities, as séries documentais, tudo que é novo na Netflix está estreando em todos os planos. Diferente do Disney Plus, que acaba jogando alguns eventos exclusivos para o Disney Plus Premium, obrigando todo mundo a pagar mais caro para ver, por exemplo, Real Madrid e Barcelona. Mas a gente falou do lucro que a Netflix tem com o assinante. E na área de publicidade, que afinal de contas são anúncios veiculados nos filmes e séries, quanto que a Netflix cobra para colocar publicidade nesse plano básico com anúncios? Os valores sempre podem variar, mas de acordo com essa mesma planilha, o estudo analítico sobre a publicidade da Netflix, a empresa de streaming cobra entre 3 milhões e 15 milhões de reais para veicular a publicidade direcionada para o público brasileiro. É muita grana. Vamos somando. Você tem 250 milhões dos assinantes, você tem de 3 a 15 milhões de publicidade. Pensa no quanto que a Netflix está faturando aqui no Brasil com essa brincadeira de plano básico com anúncios. E olha,
A gente tem que dizer que foi um plano que deu certo para o Netflix pelo aspecto que é o principal. A grande maioria desses 12 milhões de assinantes era uma galera que simplesmente não pagava para assistir a Netflix. Ou se pagava através da divisão das contas, pagava muito menos do que R$ 20,90. Então todo esse faturamento, e ainda assim a Netflix perdia dinheiro porque em alguns casos era uma assinatura premium dividida por 5 pessoas. Então era 4 assinantes que estavam deixando de pagar pelo menos o plano básico com anúncios. Na época, quando todas essas mudanças aconteceram, eu gravei vídeo aqui para esse canal falando que essas mudanças obviamente só iam beneficiar a Netflix, e com o passar do tempo eu fui me convencendo de que a Netflix ia vencer de qualquer maneira, mesmo que tivesse perda de assinantes, e se ela recuperasse parte dos que perderam, daqueles que não voltaram porque ela mudou as regras do jogo, acabando com a divisão, a Netflix já seria uma vencedora porque lucraria bem mais do que estava lucrando. E na verdade a Netflix não tinha lucro, ela só tinha prejuízo. Ela só passou a ter lucro com o fim da divisão de contas, com o fim da benevolência que estava virando abuso. Então ela iria lucrar de qualquer forma com o residual que permanecesse nos planos básicos com anúncios, que iriam aceitar pagar para ter os serviços da plataforma de streaming, porque não conseguia mais viver sem ela, mesmo perdendo uma galera, porque essa galera que não queria pagar a mensalidade foi embora e de fato perdeu mesmo. Poderia ser um número muito maior de assinantes no Brasil se ainda tivesse as divisões de contas, porque até mesmo quem segurava as contas na divisão acabou pulando fora porque tinha que pagar uma bala sozinho. Então, meus amigos, não tem muito o que dizer aqui. A Netflix venceu. Eu estava errado quando eu disse que ia dar tudo errado aqui no Brasil? Estava. Mas conforme eu fui observando os movimentos de mercado, conforme eu fui observando o comportamento do assinante, porque apesar de todo o barulho que as pessoas fizeram nas redes sociais, eu não conheço tanta gente que abandonou a Netflix por causa das mudanças, tá? Conheço algumas pessoas mais conservadoras, que entendem que não tem valor agregado você ficar assistindo Stranger Things ou outras séries e filmes que extraem exclusivos da Netflix, e eu até concordo com essas pessoas, porque os conteúdos originais da Netflix estão deixando a desejar, e até mesmo as estratégias de lançamentos da Netflix não estão priorizando tanto os assinantes, porque, e aqui eu não estou discutindo a qualidade do filme, mas Emília Pérez, que está concorrendo ao Oscar e estreou primeiro nos cinemas para poder ser elegível à premiação dos Academy Awards, levou um bom tempo para estrear na Netflix, sendo um filme que foi bancado ou financiado pela Netflix. É a forma que a Netflix tem para entrar no Oscar e tentar ter um prêmio de melhor filme. Levou muito tempo para estrear na plataforma de streaming. Levou muito tempo para estrear na Netflix da América Latina, talvez sabendo que o filme não era tudo isso e que seria alvo de muitas críticas, como de fato foi. Então, eu entendo as pessoas que reclamaram e que reclamam até hoje da qualidade do conteúdo da Netflix. Mas isso aqui não está em discussão nesse momento. As pessoas decidiram aceitar pagar R$ 20,90 para não perder a experiência Netflix. Poderiam ir para outras plataformas de streaming, como muitos foram. Teve gente que abraçou o Amazon Prime Video com todo amor e carinho, porque era a plataforma de streaming mais barata e ainda é, pelo valor mensal pago, e tem conteúdos bem interessantes, tanto nos exclusivos quanto nas produções com licenciamento que estão ali distribuídas. A própria Netflix teve que mudar a sua estratégia de conteúdo oferecido na plataforma, voltando a colocar ou a disponibilizar os produtos licenciados de terceiros. A gente tem, por exemplo, a saga Homem-Aranha, a nova franquia Homem-Aranha do Marvel Studios, já na Netflix, disponível para quem quer assistir. Então, todos esses movimentos que a empresa fez, investindo em produções originais, mesmo com gosto duvidoso, acabando com a divisão de contas, colocando o plano básico com anúncios, acabando com o plano básico sem anúncios, aumentando os preços em escala, porque em alguns mercados a Netflix teve aumento de preço ano após ano, diferente do Brasil, que o reajuste foi a cada 2 anos, o que foi mais ou menos aceitado. Então soma tudo isso e a estratégia funcionou. Por quê? A Netflix construiu uma cultura de consumo de streaming,
conseguiu convencer a uma geração inteira de que valia a pena assistir no conforto do streaming do que ficar correndo atrás de torrent para fazer o download, conseguiu convencer de que sua experiência de maratonar séries e assistir filmes um atrás do outro era uma experiência prazerosa, e de fato é, para depois dar o pulo do gato e fazer todas as mudanças e alterações pertinentes para obter o lucro. Agora a Netflix é uma plataforma de streaming rentável e sustentável. E fica o recado final. Eu disse que eu ia comentar sobre essa estratégia de plano básico com anúncios. Não estranhem se no futuro a Netflix seguir os passos da Pluto TV e lançar uma versão Fast da sua plataforma com os seus conteúdos originais. Não estranho, porque a DirecTV fez isso nos Estados Unidos. A Warner Bros. Discovery com a Max pretende fazer isso no futuro. Outras plataformas como o Globoplay têm os seus canais Fast que oferecem conteúdos gratuitos dentro dos seus conteúdos exclusivos para que as pessoas possam ter uma degustação daquilo que é oferecido pelo Globoplay. A gente tem a oportunidade de ver reprises de esportes transmitidos pelo Sport TV, principalmente modalidades nacionais esportivas, através do GFest. Jogos completos de vôlei, basquete, futebol, dá para assistir por lá. Você só tem que ter a sorte de encontrar esse conteúdo passando naquele momento, tal e como nós convivemos com a TV por assinatura durante muitos anos, esperando por aquele evento aparecer ou acontecer. Então, a gente tem essa perspectiva. Se a Netflix lançar um canal Fast, não estranhe, porque é outra via de arrecadar com publicidade e é outra via de jogar a isca, jogar o anzol para pescar o peixe que é o assinante, para depois esse pobre coitado entrar no esquema da Netflix, na fórmula Netflix, e a partir daí consumir os conteúdos pagos. Não é de forma gratuita, a gente paga para ter Netflix. Enfim, o tempo mostrou que Reed Hastings e Ted Sarandos tinham razão, eles sabiam o que estavam fazendo. E eu humildemente reconheço que eu estava errado quando eu disse lá atrás que tudo ia ser uma desgraça na Netflix. Pelo contrário, foi o triunfo e nós continuamos a pagar a plataforma de streaming que nem trouxas.